Boa tarde para todos vocês. Meu entrevistado é o Dr. Cícero Coimbra. O Dr. Cícero Coimbra é a pessoa que mais entende de vitamina D no Brasil, que mais sabe. Ele sabe realmente muito ou tudo sobre a vitamina D. Como vai? Tudo bem? Como é você, Boa tarde. Leda? Muito obrigado por toda essa atenção que você está dando e pelo auxílio que em relação ao interesse público que você está prestando de uma forma inestimável à população. Oh, meu Deus, muito obrigada. Apresentando o Dr. Cícero, que eu falei que é a pessoa que mais conhece vitamina D no Brasil. Ele é médico, especialista, tem um protocolo, Coimbra, né? Até. E eu Sim. queria deixar o senhor explicar realmente, porque a vitamina D, eu andei lendo nas suas páginas, que é um hormônio, né? E eu já entrevistei o senhor uma vez sobre o uso da vitamina D para doenças muito graves também. Desculpe, Kai, teve um problema aqui. Teve um probleminha, né? Dr. Cícero é médico formado pela Federal do Rio Grande do Sul, tem título de especialista em medicina interna e neurologia adulta e pediátrica, tem título de mestre em neurologia, pós-doutorado, é professor, enfim, tem um currículo deslumbrante e muito conhecimento sobre a vitamina D, que está tão falada nesse momento. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente entender, não é? O que é a vitamina D e qual é a importância dela na vida da gente. Muito bem. O fato de que a vitamina D é um hormônio, na realidade, é uma informação muito antiga. Ela data da década de 1930, né? 90 anos. As pessoas que pensam que a vitamina estão atrás de 90 anos de informação. Nossa. A vitamina D, ela foi chamada de vitamina D quando havia uma endemia na Europa de crianças com raquitismo, né? O nosso público talvez não saiba, mas raquitismo é uma doença em que as crianças não conseguem absorver a quantidade de cálcio necessária para o desenvolvimento ósseo, o cálcio que está nos alimentos, né? Então, eles desenvolviam deformidades ósseas. Eu vou mostrar aqui para você. Vamos ver se a gente consegue mostrar essa imagem. Desculpe. Então, eu acho que eu inverti a coisa aqui. Eu acho que sim, porque eu estou vendo todos os seus potes de vitamina. Então, mas aí você está vendo aqui, vou trazer mais para perto o vídeo deste computador e a gente consegue melhor a visão, né? Você vê, essa é uma criança holandesa do início do século passado. Nessa época, as pessoas, nós vivíamos a segunda revolução industrial e os pais e mães viviam trancados, quer dizer, em ambientes confinados das fábricas e deixavam as crianças trancadas em casa, né? Então as crianças desenvolviam essas deformidades ósseas, né? E quando se tornavam adultos, eram adultos de baixa estatura, de aparência mirrada e com inúmeras deformidades ósseas provenientes de fraturas ou de mau desenvolvimento do osso. Nessa época, dois grupos de pesquisadores tentando achar a causa desse problema, que era endêmico na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na América do Norte, eles seguiram dois caminhos diferentes. Verificou que no norte da Noruega, onde se consumia basicamente bacalhau como meio de subsistência, não havia raquitismo. Praticamente não havia raquitismo, ao contrário queria que do o senhor voltasse. Eu queria que o senhor voltasse a imagem para o senhor. Seria difícil? Não, sem Porque problema. ninguém vai entender nada se depois. Não. Sim. Então, o que acontece é que esses pesquisadores que descobriram que no norte da Noruega não havia raquitismo, extraíram, para fazer uma contraprova, extraíram o óleo do fígado de bacalhau e administraram para as crianças da Europa
e isso foi um dos fatores que permitiu a erradicação do raquitismo na Europa. Outro grupo de pesquisadores descobriu que a mesma substância que estava presente no óleo de fígado de bacalhau também era produzida pela exposição solar e da pele direta ao sol, principalmente ao sol forte, próximo ao meio-dia. Em poucos minutos se produzia uma grande quantidade dessa substância, e essas crianças não desenvolviam também raquitismo. E aí se entendeu por que essas crianças tinham raquitismo. Era porque elas, ficando trancadas em casa, elas não tinham exposição solar. Desde o início se deu o nome de vitamina D apenas para seguir o alfabeto. Já se conhecia vitaminas A, algumas do complexo B, a C, e se deu o nome de vitamina D, mas já desde o início ela fugiu à definição de vitamina, porque, por definição, vitamina é uma amina vital. Por quê? Porque o nosso corpo não produz, né, e tem que estar presente nos alimentos. E a vitamina D era produzida na pele, desde o início se soube que era produzida na pele, em contato com o sol forte, em poucos minutos se produzia grande quantidade de vitamina D. Hoje, por que, então, que a gente tem tanta deficiência de vitamina D num país tão ensolarado como esse? É fácil de explicar isso para você, é muito simples. Eu posso mostrar aqui, deixa eu só fazer um escape, e mostrar uma paisagem de um local que se julga bem ensolarado. Você acha que Recife seria bem ensolarado? Acho que sim. Tá. Então, Recife está assim. Ah, tá. Não adianta você viver num país tropical hoje em dia. Essa diferença entre país tropical ou não desapareceu. A maior parte da população, mesmo do Nordeste, é deficiente em vitamina D. Se estima que mais de 80% das gestantes no Brasil sejam deficientes em vitamina D, e isso é uma tragédia de saúde pública. Mas eu estava dizendo para você que se chamou de vitamina D de uma forma inadequada, né? Porque, veja, hoje nós sabemos que para você produzir 10 mil unidades de vitamina D, que você produz uma condição de exposição ao sol ideal, que é uma pessoa de pele clara, deitada na beira da piscina, portanto na posição horizontal, com todo o seu corpo exposto ao sol, sem colocar filtro solar, que bloqueia quase completamente a produção de vitamina D, mas deitada na beira da piscina, com o seu corpo exposto ao sol, sendo uma pessoa jovem, de pele clara, essa pessoa, em poucos minutos, 10 minutos, ela pode produzir de 10 a 20 mil unidades de vitamina D, dependendo da área de corpo exposto ao sol. Já uma pessoa de pele escura, bem escura, pode levar 1h30. Uma pessoa idosa já também precisa de muito mais tempo, porque a pele envelhecida produz menos vitamina D. Mas em 1930, um químico alemão descobriu que a vitamina D, descobriu a estrutura da molécula da vitamina D e soube que ela tinha a mesma estrutura dos hormônios do grupo de hormônios esteroides. Então ela foi guinada à posição de hormônio esteroide. Nos livros de farmacologia passou a ser tratada como hormônio, mas continua a ser chamada de vitamina. E hoje em dia ainda existe essa confusão, até no meio médico, a maioria dos médicos ainda faz essa confusão, né? E dá declarações na imprensa dizendo que se você tiver uma dieta balanceada, você tem todas as vitaminas, incluindo a vitamina D, né? Que nós acabamos de ver que não é vitamina. Então, como é que faz para a gente ter a dose? Porque é o seguinte, nesse momento de pandemia, o que mais se fala tem que tomar zinco e vitamina D. Aí tem que tomar sol. Por exemplo, para tomar sol, eu tenho que ficar na janela e com muito pouco, talvez os braços, um pouquinho de sol na perna, mas uma quantidade, uma área do corpo muito pequena para tomar sol. Então, como é que eu vou metabolizar essa vitamina D se o sol, se eu não tenho as condições ideais para metabolizá-la? Se eu não tenho a beira da piscina, nem sou tão clarinha assim, enfim.
Primeiro que a mesma substância que você produz na pele é a mesma que você ingere por suplementos. Segundo, se você vive em cidades, você vive num ambiente urbano e é impossível de você ter vitamina D por exposição solar. Basta que você olhe, lembre dessa imagem que eu mostrei de Recife, né? Ao longo, desde a década de 80 até agora, o sol foi endemonizado pelos nossos colegas médicos dermatologistas, que disseram que sol não serve para nada, né, que só serve para produzir câncer de pele, que se você então tiver que colocar, estou sendo irônico, colocar o nariz para fora da janela, teria que colocar filtro solar, né? Então, hoje nós sabemos que se você quiser conseguir vitamina D por alimentação, as mesmas 10.000 unidades que você produz por 5 a 10 minutos de exposição naquela condição, você teria que consumir 250 gemas de ovo, ou 85 copos de leite, ou 13 postas de salmão. Então, a ideia de dizer que a dieta balanceada produz todas as vitaminas, inclusive a vitamina D, é mais uma desinformação que é passada ao público. Ao longo dessas décadas, desde de 80 até agora, né, se descobriu que não só as células responsáveis pelo transporte de cálcio dos alimentos para o sangue, para permitir um adequado desenvolvimento ósseo na criança, e mesmo a deposição de quantidades adequadas deposição de cálcio nos ossos da criança, e mesmo a deposição adequada de cálcio nos ossos do adulto, né, você não tem condição de obter isso através de exposição solar se você vive nas cidades. E ao longo depois da década de 80, quando o sol passou a ser endemonizado e surgiu o filtro solar, então as pessoas fugiram da única, presta atenção, a única fonte natural de vitamina D que nós temos é a exposição solar, e a exposição solar quando o sol está próximo do meio-dia, se aproximando do meio-dia. Grosseiramente as pessoas falam entre 10 da manhã e 4 da tarde, que é o horário que você tem a radiação ultravioleta do tipo B, na radiação solar que está incidindo sobre a sua pele. Fora desse horário, você só tem a radiação do tipo A, ultravioleta do tipo A, que provoca câncer de pele e não provoca formação, quer dizer, no início da manhã ou no final da tarde, você só se arrisca a desenvolver câncer de pele e não produz nada de vitamina D. A outra coisa importante é que bastam alguns minutos, você não precisa ficar o dia inteiro ou queimar sua pele no sol para produzir essa quantidade de vitamina D. A quantidade de exposição que você precisaria vivendo fora do ambiente urbano, porque no ambiente urbano é impossível, mas vivendo fora do ambiente urbano, a quantidade de exposição seria muito pouco, 10 minutos para uma pessoa de pele clara, talvez 1 hora e meia, dependendo do grau de pigmentação, para uma pessoa de pele escura, né? Mas é impossível você obter vitamina D. Vitamina D não é vitamina, é um hormônio, e ao longo dessas décadas em que as pessoas se afastaram do sol, os médicos também passaram a prescrever doses muito, muito baixas de vitamina D, né? Então, por exemplo, mesmo instituições internacionais, né, Leda, isso é um assunto muito importante que talvez você me dê a oportunidade de buscar esse gráfico que eu já achei aqui no meu computador para mostrar para você. Veja só, instituições internacionais recomendam que as pessoas tenham que tomar 600 unidades de vitamina D por dia, tá? 600. Em 10 minutos, 5 a 10 minutos, você produz 10.000 a 20.000. Instituições internacionais médicas indicam que a dose diária recomendada é 600, tá? Então eu queria que as pessoas que nos assistem, né, olhassem para esse gráfico aqui, ó, tá? Eu vou ter que inverter esse gráfico, senão a gente não consegue ver. Só um pouquinho que eu inverto, é bem fácil isso, né? Então aqui está mostrando os níveis de vitamina D, tá? Está numa unidade diferente daquela que nós usamos, mas 200 micromoles por litro corresponde a 80 nanogramas por ml. A Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos
A Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos recomenda que o normal é de 40 a 100. Então, veja aqui, ó, se você prestar atenção aqui, ó, nesse gráfico, o autor deu 10 mil, que é o que você produz por 5 a 10 mil unidades, tá? Então, você atingiu 200 micromoles por litro no sangue, o que equivale a 80 nanogramas por ml, que está dentro do recomendado pela Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos. Tá? Agora, veja só o que acontece se você der 1000 unidades é superior ao recomendado. Tá? 1000 unidades é superior ao recomendado. Então, porque o recomendado é 600. Veja, não sai não muda quase nada o nível de vitamina D em relação ao nível basal, que é essa linha pontilhada. Então, você preste atenção, isso é uma coisa muito importante, tomando a dose diária recomendada, que os médicos seguem porque lhes é recomendada, não porque eles querem um mal à população. Você nunca vai atingir o nível normal de vitamina D. E como a vitamina D, nas últimas décadas, quando se descobriu que todas as nossas células possuem lugares onde se liga a vitamina D para produzir efeitos, todas as que foram estudadas até agora, se descobriram até agora dezenas de funções extremamente importantes, vitais para a vitamina D no nosso organismo. Talvez para a nossa discussão agora, a mais importante seja as funções que a vitamina D exerce sobre o sistema imunológico. Ela é a grande reguladora do sistema imunológico, o que tem sido documentado em mais de 250 mil publicações científicas. Tá? Então, na ausência do seu regulador, que é esse hormônio, o sistema imunológico faz o que não deve. O que é que ele não deve fazer? Atacar a nós mesmos. E deixa de fazer o que deve, que é nos defender contra infecções. Então, o que tem acontecido à medida em que os médicos primeiros médicos passaram a dar doses ínfimas de vitamina D, suplementar com doses ínfimas, tá, de vitamina D os pacientes. E as pessoas se afastaram da única fonte natural de vitamina D, que é a exposição solar. E qual é a quantidade ideal? Porque eu estou aqui com 2 vidros, eu não achei o terceiro aqui na pressa, de vitamina D. E vitamina D3, 50, 2.000 UT. Não, UI, né? não. UI. Isso aqui você viu aqui, ó, o resultado de 1000 unidades por dia, ó. Essa linha rosa. Não sai do lugar, não é muito Pois diferente. não acontece nada, então tem que... Pois é. Isso aqui então, é 10 mil. 10 mil deixa você dentro do... 10 mil deixa você, depois de 2 meses, pelo menos, 10 mil deixa você dentro da faixa recomendada. 10 mil depois de 2 meses? Sim. Por que depois de 2 meses? Nesse momento histórico que a gente está vivendo, de uma tensão, de uma agonia com essa história desse vírus, a gente não tem como acelerar esse processo? Tem. Basta que a classe médica preste atenção numa coisa que se chama farmacodinâmica da vitamina D. Então, a vitamina D é uma substância lipossolúvel. O que significa isso? Que ela é solúvel em gordura. Então, você começa a ingerir 10 mil unidades todos os dias, seus níveis de vitamina D, como está mostrando o gráfico ali, ó, eles vão subindo lentamente. Ó, tá? E só daqui a 2 meses você vai atingir o nível recomendado pela Sociedade de Endocrinologia. E qual é o nível recomendado? De 40 a 100 nanogramas por ml. De 40 a 100. E 10 mil, eu mostrei ali no gráfico, leva um indivíduo que tem pelo menos 50 quilos de peso, né, próximo de 50, 60 quilos de peso, o indivíduo adulto, leva o indivíduo, depois de 2, 3 meses, a atingir 80 nanogramas por ml. Está dentro da faixa recomendada pela Endocrine Society, que é de 40 a 100. Mas 1000 unidades deixam você deficiente. 1000. E 1000 é quase o dobro do recomendado. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Ou seja, os médicos recebem desinformação e é uma coisa tão descarada que... Nossa, então eu teria que tomar 5 comprimidos desse aqui de vitamina D, porque ele tem 2.000 UI. Isso, exatamente. Eu teria que tomar 5 cápsulas dia.
Mas aí eu estava explicando para você que à medida que você vai ingerindo essas 10.000 unidades de vitamina D, né, como ela é lipossolúvel, ela vai entrando dentro da gordura que todos nós temos debaixo da pele. Tá? Então, apenas uma parte vai sobrando para o sangue. E é por isso que leva todo esse tempo, porque você tem que saturar. Você tem que saturar essa gordura que é chamada de tecido celular subcutâneo. Então, ela estando equilibrada, saturada e equilibrada com o sangue, você está dentro do normal. Você me perguntou, então como é que eu faço para agora atingir níveis adequados de vitamina D? Não esperar 2 meses, né? Porque é a grande reguladora do sistema imunológico e 9 entre cada 10 pessoas no planeta estão com níveis baixos de vitamina D, abaixo dos 40, que é o mínimo recomendado. 9 entre cada 10 pessoas no planeta estão sem o mínimo recomendado pela Endocrine Society, que é de 40 nanogramas por ml. O que você faz sem o regulador do sistema imunológico no meio de uma pandemia letal? Né? Você vai esperar 2 a 3 meses? Não. Então, isso já foi estudado por vários pesquisadores, né? De 10 anos para cá, vem sido estudado qual é a dose que você tem que dar como dose única, que sature essa gordura debaixo da pele, entre toda ela dentro dessa gordura e já se equilibre com o sangue. Então, essa dose média é de 600.000 unidades de vitamina D em dose única. Tá? Agora, isso pode ser maior se essa pessoa estiver próxima de 100 quilos ou mais do que 100 quilos, por uma razão muito simples, porque essa gordura, que funciona como se fosse uma esponja, absorvendo a vitamina D lipossolúvel, né, solúvel em gordura, ela tem um volume maior em pessoas que estão acima do peso. Né? Então, essas pessoas precisam de doses maiores. Mas, em média, uma pessoa que tem um peso adequado para a sua altura, não está com sobrepeso nem obesidade, essa pessoa precisa de 600.000 unidades internacionais. Então, tem um estudo feito há 10 anos, na Itália, por exemplo, que deu para pessoas que tinham quase 16 nanogramas. Veja que o mínimo é 40, elas tinham quase 16. Tá? Então, deram essas 600.000 unidades. E elas subiram para 77, em média. 77, entre 40 e 100. Tá? Agora, tem uma coisa que é muito importante... Agora, como é que uma pessoa vai tomar 600.000 ou uma pessoa gorda? Vai tomar o quê? 800.000? Como é que a pessoa vai tomar isso? Bom, você tem que... existem várias possibilidades. Você tem que manipular, né? Tem que manipular, mas você tem cápsulas importadas ou na farmácia comum aqui no Brasil, se bem que aqui, os da farmácia comum aqui no Brasil cobram muito caro em relação ao que se cobra, por exemplo, nos Estados Unidos por vitamina D, né? Mas essas pessoas têm que tomar várias cápsulas de 50.000 unidades, ou mandar manipular. Aí você precisa necessariamente, para a farmácia manipular essa quantidade, você precisa de uma receita médica. Sim, e isso é uma dose única. E é pura a vitamina D, porque essas, por exemplo... Não, ela não é pura, ela é diluída em óleo, ela é lipossolúvel. Tá? Mas eu falo, ela não tem outra coisa. K2, selênio, nada. Não misture com outra coisa. Tá? Eu acho que numa situação grave como nós estamos enfrentando, é muito importante que a gente saiba eleger prioridades. Tá? Zinco é importante para o sistema imunológico, não há dúvida. Tá? Mas a importância do zinco para a vitamina D, a deficiência de zinco e deficiência de vitamina D, é assim, algo 1 milhão de vezes em termos de importância. Então, você tem que focar. Você já parou para pensar, Leda? Preste atenção. Eu tenho quase 41 anos de prática médica. Eu nunca vi acontecer o que está acontecendo. Sabe o que eu estou vendo acontecer, que você está vendo acontecer, e que você também não viu acontecer? É o homem, né? Eu digo a espécie humana, adquirir doença de animal. Então, você começa com o SARS em 2002, 2013, que foi adquirido de um animal que até agora não se sabe exatamente qual foi. Você teve
no passado a gripe do Oriente Médio, que foi outro coronavírus, né, que se diz que foi do camelo, depois você teve a gripe da suína, você teve a gripe aviária, né? Olha, veja, e agora você tem uma gripe que sim, uma gripe que não é uma gripe, mas uma virose severa, sistêmica, né? Que uma doença sistêmica grave que foi adquirida, se imagina, do morcego. Então veja, a espécie humana está adquirindo doença de animal. Isso nunca aconteceu, eu nunca tinha ouvido falar disso. E não é uma ou duas pessoas, logo que uma pega, vira epidemia, ou então pandemia, como aconteceu agora. Então as pessoas têm que chegar e parar, pensar e dizer assim, o que está acontecendo com o sistema imunológico da humanidade? Certo? Algo de muito errado. E o que está acontecendo na sua avaliação? O que está acontecendo não só na minha avaliação, mas na avaliação de inúmeros pesquisadores, tá? Inúmeras pessoas que publicam sobre vitamina D, e aí você vai centenas, eu acabei no início da nossa conversa dizendo para você que se você colocar no Google acadêmico Vitamin D e Immune System, você vai encontrar 250 mil publicações, né? O que está acontecendo é que o sistema imunológico está desregulado pela falta do seu regulador. E por que está desregulado? Nós acabamos de falar, os médicos prescrevem doses irrisórias e as pessoas fugiram do sol, que era a única fonte natural de vitamina D. As cidades cresceram, as famílias saíram dos parques e foram para os shoppings, as pessoas deixaram de andar sob o sol na calçada, passaram a andar de carro, de ônibus, de metrô, mesmo porque se andar sob o sol na calçada se tornou quase impossível, dado a floresta de prédios que você tem. As crianças deixaram de jogar bola no pátio, não tem mais pátio, só tem prédio de apartamento e estão jogando videogame, ou seja, quase toda a população está deficiente em vitamina D. E isso vem uma coisa que vem se agravando desde a década de 80. Hoje as mulheres, para sair na rua, põem até maquiagem com filtro solar, quer dizer, a única parte do corpo praticamente que é exposta ao sol, que é o dorso da mão e o sol, recebe filtro solar para poder sair fora fora da rua. É verdade, é exatamente e é a única fonte natural. Não existe nos alimentos. Eu acabei de dizer, você teria que consumir 250 gemas de ovos todos os dias. Né? E aí, Leda, eu queria... Está havendo uma polêmica recente na internet que eu queria aproveitar o seu programa para esclarecer, se você me permitisse. Claro. Tem a sua permissão? Então, então veja, nós temos dado várias entrevistas a respeito de um gráfico, né, que agora você pode encontrar ele num site que foi publicado, de um estudo que foi pré-publicado no dia 26 de abril, tá? Por um grupo da Indonésia, mas infelizmente, pouco depois, esses pesquisadores, o pesquisador principal, em 12 de maio, se não me engano, ele veio a falecer. Ele publicou esse estudo, Dr. Harassum, médico e clínico geral, autor do principal, maior estudo até agora sobre pacientes com Covid-19. Incluiu 780 pacientes, né? É o que você está vendo aqui. Tá? Ele faleceu, ele publicou isso, fez uma pré-publicação, né, do estudo em 26 de abril, e ele faleceu no dia 13 de maio. E aí ele morreu de Covid, não? Não, isso é uma pergunta que está sendo feita, e as pessoas que entraram em contato com a família disseram que ele morreu tragicamente, mas não sabem do que ele morreu. Mas disseram que ele não morreu por Covid-19. Tá? E graças a esses... E o que ele defende nessa publicação? Então, os gráficos... Esse foi o estudo... Desculpe. Esse foi o estudo que foi publicado, pré-publicado, e que saiu do site porque ele morreu. Tá? E
E aí, o que aconteceu? Esses pesquisadores da Alemanha, tá, que estão colocados aqui, eles montaram um gráfico para descrever de uma forma didática para a Angela, numa carta aberta para a Angela Merkel, o resultado do estudo obtido na Indonésia, pelo autor falecido. Tá? E eles, graças a isso, o estudo ainda está sendo mantido na internet, porque a editora da Elsevier, como ele não respondia mais aos questionamentos, porque havia falecido, ele não deu continuidade ao processo de publicação por causa disso, eles retiraram do site, mas são esses os autores que assinam a carta E o que esses autores dizem para Angela Merkel? Eles dizem, aqui está um deles, né? Eles estão mantendo, principalmente o Borch está mantendo esses gráficos que eu estou mostrando para você aqui, e o gráfico coloca essa tabela de uma forma bem explicada, em que ele mostra aqui, ó, por exemplo, pacientes que chegaram, são 780 pacientes, pacientes que chegaram no hospital e foi medida a vitamina D. Tinha desde 17 até 34 de vitamina D. Tá? Lembrando que o aconselhado pela Sociedade de Endocrinologia é de 40 a 100. Quer dizer, nenhum deles tinha nível adequado. Aqui você tem a mortalidade dos pacientes e aqui a faixa etária. A linha azul corresponde à idade. Quer dizer, todos tinham aproximadamente 60 anos de idade. Então, não foi o fator idade que influenciou na mortalidade, certo? Então, se você pega, por exemplo, eu lhe disse que teve um estudo que foi feito na Itália, em que começou com pessoas com 16, né, e deu a elas 600 mil unidades, elas subiram para uma média de 77. Então, eles estavam com 17, e 17 dava 100% de mortalidade. Tá? 34 dava 0% de mortalidade. A mortalidade começava a cair rapidamente a partir do momento em que a pessoa atingia 30 aproximadamente, quase 30. Aí começava a haver um decréscimo mais rápido da mortalidade. Isso não é um gráfico em que houve tratamento com vitamina D, foi apenas a constatação do nível que a pessoa tinha no momento da admissão hospitalar. Tá? Então, você vê aqui, ó, se você... qualquer pessoa que nos esteja assistindo pode nos dizer se ele gostaria de ficar nesse lado da curva, né, ou entrar até na faixa de normalidade da vitamina D. Sabendo-se, aí você pode ter o seguinte questionamento, viu? Eu vivi no meio científico, até no meio científico internacional, trabalhei nesse meio científico, e eu sei de todos os questionamentos, erros de raciocínio que as pessoas fazem. Eu fui treinado na Suécia e na Universidade de Lund para reconhecer erros de raciocínio científico. Tá? Então, as pessoas que dizem que veem dados como esse, dizem assim, mas o fato de você ter uma associação entre nível baixo de vitamina D, que é um fator A, né, não diz que, com um fator B, que é a mortalidade, a alta mortalidade, não diz que o fator A é a causa de B, só está dizendo que é a associação, existe uma associação. Né? Talvez você pudesse dizer que B é a causa de A, ou inverter a situação. Bom, esse foi exatamente a crítica que um estatístico inglês, em 1950, na passagem da década de 40 para 50, sofreu por parte da indústria do tabaco, quando ele encontrou a associação de um fator A, que era o tabagismo, com o câncer de pulmão. Tá? Então, ele disse assim, olha, eu encontrei e levou a público isso, uma fortíssima associação entre tabagismo e câncer de pulmão. Então, naquela época, as atrizes de Hollywood soltavam
baforadas elegantes nas telas do cinema, e a indústria do tabaco, você deve imaginar que engoli-lo vivo. O nome dele era Austin Bradford Hill, um estatístico inglês. Então, para se defender das críticas, ele teve que criar critérios de causalidade. Se ele encontra duas coisas associadas, ele quer saber se uma delas é a causa da outra. Tá? Então, ele criou 9 critérios para você saber se existe associação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Tá? Uma das coisas que ele disse é o seguinte, né? Porque disseram para ele assim, olha, uma pessoa que pega um câncer de pulmão pode estar liberando na circulação uma substância que leve a pessoa a ficar ávida por fumar. Né? Então, aí é o inverso da causa. A causa não é o tabagismo provocando câncer, mas câncer provocando tabagismo. Mas um dos critérios dele era o critério da temporalidade. A causa vem primeiro. Então, primeiro você começa a fumar, depois você pega câncer de pulmão. E não o inverso. Tá? Era um simples raciocínio lógico. Outra coisa que ele disse é assim, tem que haver um mecanismo. Se A provoca B, então tem que haver um mecanismo através do qual A provoque B. E olha, você tem um mecanismo óbvio. A vitamina D que é um hormônio que é o grande regulador do sistema imunológico, potencializador do sistema imunológico, na agressão, na defesa do nosso organismo contra micro-organismo invasor de qualquer natureza. Né? E essa imunidade que é acionada pela vitamina D, já começa a agir muito, muito antes de você ter anticorpos contra o micro-organismo invasor. Né? Então, ela sendo a reguladora e potencializadora do sistema imunológico, é óbvio que existe um mecanismo através do qual a deficiência de vitamina D provoca fragilidade do sistema imunológico e leva a essas infecções epidêmicas e pandêmicas, essas epidemias que nós estamos assistindo de uma forma cada vez mais frequentes. Então, agora a epidemia da dengue, do zika vírus, da chikungunya, da febre amarela, do sarampo e não sei mais o que, e agora uma criança com 1 ano de idade tem programadas 25 vacinas. Então, tem programadas 25 vacinas. Isso nunca aconteceu? Porque a classe médica, vendo crianças ficarem doentes por infecções que antes eram banais, o que ele faz? Vacina para tudo o que é possível e imaginável. E aí o que você faz? Você aciona um sistema imunológico que está desregulado pela falta do seu grande regulador, que é a vitamina D. E se você... Espera aí, então, se a gente regular a vitamina D, a criança não precisaria tomar todas essas vacinas? Mas não precisaria, isso a gente vê na clínica. Se a gente regular a vitamina D, a gente regularia doenças autoimunes? Lúpus, etc? Você poderia, se você deixar a população com níveis normais de vitamina D, você preveniria, com níveis normais, você preveniria a ocorrência não só das doenças autoimunes e infecciosas, mas de uma quantidade muito grande de doenças. Existe, Leda, veja só, quase 1 milhão de publicações sobre o papel da vitamina D na prevenção do câncer. Não existe uma palavra no livro do oncologista. Existe cerca de 700 mil publicações relacionando vitamina D e diabetes, já que ela participa da produção de insulina. Não existe uma palavra no livro ou no congresso do endocrinologista. Existem mais de 100 mil publicações dizendo que deficiência de vitamina D provoca depressão. Não existe uma palavra no livro do psiquiatra. Provoca ansiedade. Nenhuma palavra no livro do psiquiatra. Essas coisas não são discutidas no Congresso, porque no Congresso, esse Congresso é patrocinado, financiado pela indústria farmacêutica. E com esse poder econômico, que só com a esclerose múltipla ela planeja ganhar 40 bilhões de dólares em 2026, né? Em 2016 estava ganhando 17 bilhões de dólares só com esclerose múltipla em um único ano. Então, ela que patrocina o Congresso, então ela seleciona os congressos. Ela não tem nenhum interesse em divulgar esse dado.
ela não permite que palestrantes venham a passar essa informação para o público médico que frequenta esses congressos. Ou que ela pressiona editores de revistas para que possam aceitar as publicações deles ou recusar publicações que não interessam a eles, ou seja, informações que possam vir a reduzir o consumo de medicamentos. Isso pode parecer para você e para o público em geral o discurso, como se diz mesmo, de uma... me faltou a palavra agora, mas é fácil eu mostrar para você isso. Existe uma revista médica que é muito conhecida internacionalmente, é famosíssima a nível internacional, se chama The Lancet. Ela é uma revista inglesa. Tá? Essa revista, veja o que o editor da revista declarou. Veja se você consegue ler aí. Metade de toda a literatura médica é falsa? É isso mesmo que eu estou lendo? É isso mesmo que o Richard Horton, editor-chefe da revista The Lancet, está dizendo ao público. E é a mesma coisa que outras pessoas, como essa senhora aqui, né? Marcia Angel, ela que foi durante 2 décadas editora da mais famosa revista norte-americana de medicina, disse, e você também talvez possa ler aqui, se não puder eu aproximo, mas leia o que ela disse em 2009. Já não é possível acreditar em grande parte da pesquisa clínica que é publicada ou confiar no juízo dos médicos de confiança ou nas diretrizes médicas autorizadas. Simplesmente já não é possível acreditar. Pois é, e você sabe por que isso está acontecendo? Isso não é uma teoria da conspiração, né? Não essa que estava me faltando, essa palavra, teoria da conspiração. Não né? é. O que está acontecendo é um conflito de interesses que está sendo denunciado por várias revistas médicas internacionais e renomadas estão denunciando isso. O conflito de interesses que existe numa simples coisa que está acontecendo agora, nesse momento, na fabricação de vacinas. Tá? Então, qual é o conflito de interesse? A indústria farmacêutica que está testando uma nova droga, ou seja, chamando voluntários para participarem de um grupo controle, de um grupo placebo, né? Para testar uma nova droga que ela quer lançar no mercado, essa indústria é quem financia o estudo. Então, existe um óbvio conflito de interesse. O financiador quer aprovação. Então, você imagina que ela gasta 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de dólares num estudo multicêntrico randomizado que envolveu hospitais dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil ou de outro país, agindo de uma forma coordenada para produzir a chamada medicina baseada em evidência. Né? Só ela tem o dinheiro para fazer isso. Né? E todos dão os dados para que essa indústria farmacêutica dê uma terceira parte para fazer a análise, paga muito bem essa terceira parte para fazer a análise estatística dos dados. Você imagina se essa terceira parte que faz a análise estatística dos dados, se ela recebe muito dinheiro para fazer essa análise estatística, né? Se ela vai chegar e devolver os dados dizendo para a empresa, olha, o seu estudo não presta. Entendeu? Ela nunca mais vai receber nenhum estudo para fazer análise. Então, ela vai devolver para a indústria farmacêutica que o seu estudo é ótimo, seu estudo é melhor que a sua droga é melhor que a anterior, e ela vai entrar numa outra instância, que é o FDA norte-americano, Food and Drug Administration, para solicitar que o Food and Drug Administration venha a aprovar o estudo. Né? E aí, a gente está falando da vacina do Sinovac, laboratório chinês Butantan, está falando da vacina da Moderna, não é Moderna que chama? Olha, existem quase 200. Todas essas vacinas? Existem quase 200 laboratórios no mundo correndo
correndo atrás, claro, porque vai para ser milionário produzir, isso. para produzir uma vacina, patentear essa vacina, tá? E vender essa vacina depois a um custo por dose de 10 a 20 dólares por dose. Tá? E quanto mais pessoas morrerem até eles conseguirem colocar, e veja só o que está acontecendo, a indústria que é a AstraZeneca, que está produzindo essa vacina, enquanto o estudo está sendo feito, já está produzindo a vacina em escala industrial. Mas, então, como perceba... assim? Está produzindo uma vacina que o estudo ainda não está pronto? Exatamente. Exatamente. Aí você me diz assim, ela está gastando horrores de dinheiro produzindo em escala industrial. Me diga, o estudo que está sendo pago por ela, pela própria indústria farmacêutica, vai dizer que a vacina não funciona? Claro que não. É, óbvio. É Se eles estão óbvio, né? fazendo isso com drogas, tá? Em 2018, Ai, meu a Deus. revista Science, em julho de 2018, a revista Science publicou um estudo em que um estudo investigativo, quase um trabalho jornalístico investigativo, em que ela foi investigar as contas bancárias das pessoas que haviam sido convocadas pelo FDA para aprovar drogas ou desaprovar drogas. Tá? E verificou que várias dessas pessoas que participaram desses painéis de avaliação, desses dados falsos, muitas vezes falsos, como eu estou dizendo para você, né, eles estavam recebendo uma média de 100 mil dólares depois nas suas contas bancárias, a título de auxílio para pesquisa, auxílio para viagem, a congresso e tudo mais. Né? Então você vê que a corrupção, quando existe muito dinheiro envolvido, a corrupção ocorre em todos os níveis. Né? Isso não deve surpreender a você. Eu já tenho 64 anos de idade, né? Já vivi o suficiente para saber o que é o poder do dinheiro em qualquer instância. Né? E todo mundo já ouviu falar de coisas a respeito do que ocorre com a indústria farmacêutica. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato muito... Mas é muito chocante, né? A gente o senhor dizer isso no meio dessa pandemia, né? Milhares de pessoas morrendo, o mundo inteiro esperando a vacina. Exatamente, exatamente. Quando seria uma guerra, que está se travando uma guerra entre os laboratórios, é claro que a gente imagina que sim, ninguém é tão ingênuo a ponto de achar que não está todo mundo correndo atrás disso. Mas daí a fabricar a vacina antes do estudo ficar pronto já é uma coisa que eu nem imaginava que pudesse acontecer, entendeu? E até o presidente dos Estados Unidos já comprou adiantadamente $1 bilhão de dólares da primeira remessa de vacina que eles conseguirem produzir. Né? Então, eles já estão sendo pagos antecipadamente. O Brasil comprou 30 milhões de doses também, né? Não sei de qual vacina. Não sei de qual vacina, talvez seja dessa mesma. Né? Deve ser a mesma do Trump. Provavelmente a mesma do Trump, sem dúvida alguma. Agora, eu queria chamar a atenção de você, eu não posso me permitir perder essa oportunidade para chamar a atenção à seguinte questão. Esse vírus é um tipo de vírus chamado tecnicamente, de RNA vírus. Tá? Qual a importância dos vírus chamados da classe RNA vírus? Eles sofrem mutações muito rápido. Tá? Tal como o vírus da gripe. Então, você adquiriu a gripe num ano, no outro ano você adquire gripe de novo, porque o vírus sofreu mutações e ele entra no seu organismo com outro passaporte. Esse é um RNA vírus. E ele já sofreu 3.000 mutações já identificadas no mundo. Existem no Brasil, quer dizer que nem todas essas 3.000 mutações transformam o vírus num vírus antigenicamente diferente, ou seja, capaz de não responder a uma vacina. Mas várias dessas mutações já formaram cepas de vírus que são antigenicamente diferentes. E você está vendo agora, em notícias que estão saindo de ontem para hoje, mas que já vêm sendo publicadas talvez de 2 meses para cá, gradualmente, cumulativamente, que vários países, até um caso agora no Hospital de Clínicas de São Paulo, né, vários países
estão publicando o fato de que pessoas que adquiriram o coronavírus foram dadas como curadas, estão sendo readmitidas no hospital, reinfectadas. Por quê? A explicação óbvia não é dada nas entrevistas de imunologistas, não é dada nos grandes meios de comunicação, em entrevistas que são dadas por imunologistas e infectologistas. A explicação óbvia é que é outra cepa que infectou o mesmo paciente. Eles dizem assim, o anticorpo não durou um mês. O que é isso? O que é isso? Isso não existe. Quem sabe o mínimo de imunologia, quem conhece o mínimo, que é uma ciência básica da medicina, mas que os médicos esquecem depois quando entram na área clínica, porque pensam, agora a gente vai saber o que importa, que é saber qual é a droga que eu tenho que prescrever. Né? Assim, o médico não é ensinado a causa da doença lida. Não existe ensino de fisiopatologia nas escolas médicas. Não existe ensino de causa de doenças. Os médicos dizem para os próprios pacientes, a causa é desconhecida, porque assim eles aprenderam. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece, principalmente depois que terminou um grande estudo internacional que envolveu diversas universidades, que foi chamado de Projeto Genoma Humano, que mostrou, por exemplo, que pessoas que têm câncer, pessoas que têm doenças autoimunes, são resistentes à vitamina D porque tem genes que as tornam resistentes à vitamina D. Tá? E por isso é que se criou o protocolo Curimbar, que nada tem a ver com a nossa discussão. Nós estamos apenas falando em normalizar os níveis de vitamina D. E eu queria fazer um parêntese nesse momento, dizendo que dar essa dose de 600 mil unidades é uma dose que era dada até o início da década passada, aqui no Brasil, numa medicação que era chamada de Aderogil. Inclusive, nós começamos a usar a vitamina D no tratamento de doenças autoimunes usando o Aderogil. Só que ela tinha a vitamina A misturada, por isso que complicava a nossa situação. Mas ela tinha 600 mil unidades de vitamina D para ser tomada em dose única para crianças uma vez por ano. E isso era feito até há décadas atrás também nas crianças da Alemanha. No início do inverno você dava 600 mil unidades para a criança. Porque se criou uma ojeriza em relação, uma fobia em relação à vitamina D. Aí é uma questão histórica, né? Quando surgiram fotos, principalmente durante a guerra e no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, de adultos que haviam recebido óleo de fígado de bacalhau quando era criança e adultos que não haviam recebido e desenvolvido raquitismo na infância, se viu a diferença de estatura, quase o dobro. A vitamina D se tornou muito popular. Começaram a colocar vitamina D em quantidades até abusivas em vários produtos produzidos pela indústria farmacêutica, né? A indústria dos alimentos, desculpe, com a intenção de vender mais desses produtos. Na Inglaterra chegou a se colocar vitamina D na cerveja. Né? E chegou um determinado momento em que se passou da dose, se descobriu que vitamina D em dose excessiva é tóxica, porque absorve cálcio demais. E esse cálcio demais pode prejudicar os rins na medida que o organismo tenta eliminar esse cálcio e jogar fora pela urina. Ao passar pelos rins, ele pode se depositar nos rins e provocar uma condição clínica chamada de nefrocalcinose, que é calcificação do parênquima renal, com perda parcial da função renal, perda progressiva da função renal. Quando isso foi descoberto, então, aí demonizou-se a vitamina D. Demonizou-se a vitamina D, os médicos começaram a prescrever níveis cada vez menores de vitamina D. Chegou a década de 80, as pessoas começaram a fugir ao sol. O que aconteceu? As duas coisas juntas, não deu outra. 9 entre cada 10 pessoas no planeta têm abaixo do recomendado e instituições internacionais indicam aos médicos que eles devem prescrever 600 unidades de vitamina D por dia, quando 600, você viu no gráfico, aquele gráfico foi publicado em 2002 ou 2003, ou num ano ou no outro, mas você vê, está publicado mostrando que não muda nada o nível de vitamina D, dá 1000 unidades, quanto mais dá 600. Então, na verdade, eu, por exemplo, vou pegar o meu caso só porque eu posso falar mal de mim à vontade, né, sem ninguém se ofender. Essa vitamina D que eu estou tomando, então não adianta nada, porque eu estou tomando 2.000 por dia, não vai nunca fazer o 40 a 100 que eu preciso lá
no exame de Você sangue? pode chegar perto de 40, não sei qual é o peso, mas de uma forma genérica, eu posso dizer de uma forma genérica, né? A maior parte da população tem entre 50 e 100 quilos de peso, certo? Então, quem tem peso mais próximo de 50 quilos, como 50, 60, 65, essas pessoas precisam tomar 10 mil unidades de vitamina D para atingir aquele nível próximo, em média, de 10 60, mil dia, de 2 80. meses. 10 mil dia. 10 mil dia por 2 meses, por 2 a 3 meses, né, Tá. vai atingir níveis próximos de 80 em média. E Tá? quem tem mais de 65 quilos? Bom, então, quem tem quem tem peso próximo de 80 quilos tem aquela gordura debaixo da pele mais volumosa. Então, é uma esponja que absorve mais vitamina D. E você vai precisar de uma dose diária maior para manter essa esponja saturada e sobrar o suficiente para a circulação. Mas é o Então, dobro, 20 mil? exatamente. Então, e entre 10 e 20 mil é a dose que você produz por exposição solar. E ninguém jamais se intoxicou por por se expor ao sol. Ninguém jamais se intoxicou, porque quando você chega a 20 mil unidades de vitamina D por exposição solar, a pele encerra a produção, ela para a produção, ela não continua a produzir, mesmo que você fique 2 horas, não 10 Ela é minutos, mas 2 inteligente horas. bastante para parar a produção? Claro, ninguém jamais vai se intoxicar por ficar 2, 3 horas sob o sol. Você vê pessoas que exercem funções como pescadores que têm níveis bem acima de 100, que é o preconizado como o ideal para máximo ideal pela Endocrine Society, e o nível tóxico de vitamina D já foi determinado, é 240. Então, quando você Nossa, é der... muito longe da normalidade, né? É 140 mais que a normalidade. Isso é uma publicação de 2007. Nós estamos falando de 13 anos atrás. Tá? Mas o problema é que essas informações não chegam ao médico. Né? E se uma pessoa chega a 80 de nanogramas por ml, o que acontece? O médico diz assim, pare, senão você vai se intoxicar por vitamina D. Vitamina D tem efeito cumulativo. Os médicos ainda acham que vitamina D vai subindo sem parar. Ainda hoje esse conceito errado ainda é ensinado nas escolas médicas, apesar de você ter esse gráfico aqui, publicado em 2003, eu não me lembrava do coisa, que mostra que depois de 120 dias está equilibrado, você não aumenta mais. E eles pensam que vai se aumentar. Eu recebi essa informação na universidade, quando eu era estudante de medicina, e os estudantes atuais ainda continuam recebendo essa informação, e os médicos continuam com esse conceito na mente, dizendo que vitamina D é lipossolúvel e tem efeito cumulativo, ela vai se acumulando sem parar no seu corpo, o seu nível vai aumentar sem parar se você não parar de tomar. Isso não é verdade. Depois de 2 a 3 meses, os níveis de vitamina D se equilibram. Tá? E aí a gente para de tomar? Não! Se você parar de tomar, vai cair de novo. Continua a mesma... A não ser que... Peraí, só um pouquinho. A gente continua tomando a mesma quantidade, se está tomando 10 mil por dia, 3 meses depois, continua no 4º mês, continua tomando 10 mil por dia? A não ser que você passe a ser uma pescadora, mude de profissão. Se você então mudar é para de profissão... sempre. É para sempre. Para quem vive em cidades, né, você não vai... uma pessoa que está trabalhando num escritório de uma empresa vai dizer para o seu chefe, escuta, eu tenho que ir para casa agora porque está no meu horário de ficar deitado vestindo uma sunga na beira da piscina, tomando um sol, depois eu volto. Isso não existe. Né? Nenhuma empresa permite isso. E é melhor essa pessoa pegar um soft gel de 10 mil unidades e tomar. Pronto, acabou, ela não precisa sair do seu serviço. Na prática, para quem vive em cidades e em ambientes confinados, você viu como está a paisagem de Recife? Né? Não adianta você viver num país tropical. E isso é um conceito que frequentemente você vê médicos dizendo na televisão, olha, nós vivemos num país tropical, não há porquê. Até quando começou essa pandemia na Europa, disseram,
disseram aqui isso não vai acontecer no Brasil, porque o Brasil é um país de clima tropical e gripe aqui, uma gripe aqui não é uma coisa importante, porque A nós gente está vivemos... vendo, né? Exatamente. A gente está vendo quanto essas pessoas erraram ao dizer isso. Por quê? Porque hoje não existe diferença entre você viver num país tropical, subtropical, ou lá perto do Polo Norte. Você está sem exposição solar o tempo inteiro, porque as pessoas estão em ambientes confinados. Naquela vez que eu entrevistei no Ciência Sura, o senhor levou um rapaz que tinha tomado, era uma dose alta de vitamina D, e ele tinha que doença, que eu não consigo me lembrar agora. Ele tinha esclerose múltipla. E funciona para a esclerose múltipla? O senhor tem uma experiência boa nesse assunto. A vitamina D, ela funciona para todas as doenças autoimunes. Lúpus, esclerose múltipla... Nós não tratamos esta ou aquela doença autoimune com vitamina D, nós tratamos o sistema imunológico dessas pessoas que está desregulado. E desregulado está atacando o próprio organismo. Você entende? Então, você imagina que quem tem resistência... Não se preocupe com essa questão de ter genes alterados. Tá? O Projeto Genoma descobriu que cada um de nós deve ter 10 a 15 genes alterados que pode provocar 10 a 15 doenças diferentes. Tá? E a gente recebe sempre um gene que está representado por essa mão do pai e outro da mãe, ou vice-versa, com a mesma função. Imagine que esse gene aqui está alterado. Tá? Dobrei meu dedo indicador. E esse aqui está tá todo perfeito. O que o embrião faz para conseguir sobreviver? Com o auxílio da vitamina D, ele faz isso. E aí você pode passar a sua vida inteira sendo portadora desse gene que poderia provocar a doença X, a resistência aos efeitos da vitamina D, e com isso a propensão a ter doenças autoimunes e câncer, e nunca desenvolver nenhuma doença autoimune. Se você mantiver o nível de vitamina D adequado. Se você mantiver o nível de vitamina D adequado e se você não passar por nível muito alto de estresse por tempo prolongado. Tá? Então, todas as pessoas que nos assistem sabem perfeitamente bem que antes de começar as manifestações da doença autoimune, elas passaram por um período de estresse elevado e prolongado. Porque você eleva o hormônio do estresse, que é o cortisol, que pertence ao mesmo grupo de hormônios ao qual também pertence a vitamina D, tá? E que são os hormônios esteroides, só que ele é o hormônio do estresse. E ele provoca o inverso. Aquele gene fechadinho, ele abre. E aí você se torna resistente à vitamina D, você começa a desenvolver doença neurodegenerativa, depende de câncer. Tá? Hoje existem 45 mil publicações correlacionando eventos de vida estressantes que provocam estresse prolongado, por exemplo, uma separação, uma briga pela posse, pela guarda dos filhos, né? De repente, câncer de mama. Surgiu da onde? No alto nível de estresse que produz um efeito inverso ao da vitamina D, abre aquele gene que favoreceria o desenvolvimento de um câncer, e você começa, isso é quando você está com um nível muito baixo de vitamina D, que é uma dos elementos mais importantes, é uma das dezenas de funções que a vitamina D tem no nosso organismo, é de regular a nossa genética. Ela é um grande fator chamado de epigenético. Ele controla a genética, mantendo fechados genes que nós temos alterados e abrindo genes que nós temos que precisam ser abertos no momento adequado. Eu queria só voltar um pouquinho na questão do sol, porque assim, nem todo mundo tem piscina e nem todo mundo pode ficar exposto ao sol, mas o sol é benéfico, né? A gente acabou de falar isso. Depende então, do tempo de exposição solar. Mas e da área do corpo exposta? Depende de vários fatores. Depende da pigmentação da sua pele, da extensão de pele que você tem exposta ao sol, do horário que você se expõe ao sol, que tem que ser perto do meio-dia, né? Depende da idade da sua pele.
todos esses fatores, depende também do seu peso corporal, da gordura que você tem debaixo da pele, do tempo que você precisa se manter exposto ao sol para produzir a quantidade de vitamina D necessária. Tá? Não é, por exemplo, deficiência de vitamina D favorece diabetes, tá? Provoca resistência à insulina, dificulta a produção de insulina, então favorece o diabetes. Aí você vê que pessoas que têm diabetes têm níveis baixos de vitamina D. Pessoas que têm diabetes é fator de risco para a morte pela Covid-19. Exatamente. Então, pessoas com alto nível, pessoas com excesso de peso, tá? Também é alto risco, são pessoas que têm níveis baixos de vitamina D e são pessoas que estão sujeitas à morte pela Covid, mais sujeitas à morte pela Covid-19. Veja, tem um estado nos Estados Unidos que 30% da população daquele estado é negra e o resto é branca, tá? 70% é branca. Naquele estado, 80% da mortalidade pela Covid-19 estava acontecendo em pessoas da raça negra. Por quê? Porque a pigmentação da pele exerce um papel de filtro solar, impedindo a penetração dos raios ultravioleta do tipo B, né? E é por isso que a pigmentação da pele, sendo elevada, é adequada para você viver nos trópicos, sob o sol, mas não é adequada para você viver nos Estados Unidos, longe do Equador. Então, essas pessoas da raça negra têm níveis baixos de vitamina D e também são pertencer à raça negra é fator de risco para a morte por Covid-19. Então, velhice, todas as coisas que baixam a vitamina D, que estão associadas à baixa da vitamina D, são coisas que também estão associadas à morte pela Covid-19. E veja o que está acontecendo. Você já ouviu falar do provérbio que foi atribuído inicialmente a Einstein, depois não se sabe quem é que disse exatamente, quem é o autor desse provérbio, que diz assim, uma das maiores insanidades da espécie humana é imaginar que, mantendo a mesma atitude, vai conseguir um resultado diferente. Já ouviu falar desse provérbio? Então, é o que a gente está fazendo atualmente com a Covid-19. Né? O que a gente faz com a Covid-19? Está subindo a Covid-19, põe todo mundo dentro de casa. Tá? Agora começou a ter mais vagas na UTI. Agora flexibiliza. Sabe o que acontece? Essas pessoas estavam confinadas sem exposição ao sol, sem sequer andar na rua para ir ao trabalho, para ter o mínimo de exposição solar. Agora elas saem com o nível mais baixo de vitamina D. E aí estão dizendo que, veja só, estão dizendo que... Faz sentido. Então, por isso que está crescendo o número de contaminados. Entre as pessoas abaixo de 60 anos, aumentou 25% das pessoas que morreram por Covid-19. Isso é uma notícia de talvez 3 semanas atrás, que haviam morrido no último mês por Covid-19, tinham menos do que 50 anos de idade. E agora a criança está morrendo por Covid-19, estão adquirindo doenças autoimunes, uma doença chamada doença inflamatória sistêmica, tá? Que ataca o coração da criança, tá? E é letal. Então, essa doença ela provoca a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Muitas pessoas estão saindo curadas da Covid-19 com vários microinfartos nos 2 lados do cérebro, dementes. Isso provoca demência e eles vão ser incapazes de assumir a atividade que tinham antes da Covid-19. Então, olha, veja só o grau a legião de incapacitados que nós vamos gerar se a gente não sair dessa mesmice, sabe? Está subindo de novo, põe todo mundo dentro de casa. Vamos, o que acabou de acontecer hoje em Barcelona. Exatamente. Todo mundo de novo dentro de casa. Estava liberado. Exatamente. E o que vai acontecer? As pessoas vão ficar com baixa exposição solar. Justamente no verão europeu, você vê, elas vão ficar com baixa exposição solar e vão, quando sair, vão provavelmente, talvez já começando o outono, vão sair já e ter contato com o vírus, que ao contrário de outros vírus, isso é uma característica ímpar desse vírus,
né? Um vírus da gripe, por exemplo, você passou a mão no nariz, botou a mão na mesa, ele dura minutos ali, depois desaparece, ele morre fora do organismo humano. Esse vírus é capaz de ficar, dependendo da temperatura ambiental, ele pode ficar na superfície semanas. Tá? Então essas pessoas vão sair da flexibilização, vão tocar num corrimão ou numa maçaneta, vão passar a mão no nariz e vão se infectar pelo coronavírus com o nível mais baixo de vitamina D que tinham antes. Então, a coisa mais desconfortável dessa descoberta da vitamina D é que leva 2 a 3 meses para normalizar. Não, mas você não precisa disso. Você dá 600 mil unidades, no dia seguinte você está com 80 em média. E aí, ao longo dos próximos 30 dias, o nível de vitamina D vai baixando, baixando, e chega a uma média de 62. Porque a gordura debaixo da pele, durante este período, funciona como um reservatório que vai liberando vitamina D na circulação. Então, o que deve ser feito? Antes de terminar esses 30 dias, você tem que começar com a dose de manutenção diária. Ah, tá. É aí que eu quero chegar. Então, digamos que eu tome hoje a 600 mil unidades de vitamina D. E aí olha, eu estou sendo econômico, porque tem algumas sociedades médicas que estão dizendo que pessoas que têm um peso fora do comum, não estou falando de ninguém específico, mas pessoas que têm, vamos dizer assim, 160, obesidade mórbida, 200 de peso corporal, essas pessoas deviam tomar uma dose de vitamina D que passa de 1 milhão de unidades. Sim, mas aqui você fala que... bom, a gente pode calcular 600 mil até o quê? Até 100 quilos. A gente pode calcular até 100 quilos. Hoje é dia 18 de julho. Aí no dia 18 de agosto em diante, a pessoa passa a tomar quanto? Eu começo 10 dias antes dos 30 dias. Tá? Eu não vou... Porque você vê... Bom, no dia 8 de agosto. Escute só um pouquinho. 62, que eu falei que é para você que as pessoas caíram de 77 para 62, é em média. Mas existe uma variação em torno dessa média. Tá? E essa variação, a medida de variação, que é chamada de desvio padrão, indicava que haviam pessoas ali no 62, que estavam no grupo de média de 62, que já estavam abaixo de 40. Tá, então se a gente considerar, vou voltar, só para a gente entender, ficar claro, porque precisa ficar claro, tem 2.095 pessoas assistindo a gente, isso precisa ficar claro. 600 mil unidades, dia 18 de julho, então no dia 8 de agosto, a pessoa começa a fazer a reposição. Essa reposição deve ser de 10 mil, 20 mil? 10 mil para quem tem próximo de 50 quilos, nós estamos falando de adultos agora, tá? E 20 mil para quem tem de 50 a 100. Tá, essas doses de ataque, essas doses de proteção iniciais ou de ataque estão sendo faladas para adultos com pelo menos 50 quilos de peso, tá? Uhum. Então, se eu estiver próximo de... entre pessoas que têm entre 50 e 100 quilos, elas deveriam tomar 600 mil unidades de vitamina D. Tá? Numa dose única. Numa dose única. Se quiser se quiser tomar metade no café... Se quiser tomar metade... Muita gente faz as perguntas, eu posso tomar metade no café da manhã e metade no almoço? Pode, não tem problema nenhum. Não vai fazer diferença alguma. No mesmo dia. Pode, se você dividir em vários dias, vai levar um pouquinho mais de tempo para você atingir a dose normal. Apenas isso. O nível normal, desculpe. Tá. Apenas isso vai acontecer. Tá, mas você dá 600 mil unidades. Agora, você tem próximo de 50 quilos. Daqui a 20 dias, você começa a tomar 10 mil unidades. Se você tem próximo de 100 quilos, daqui a 20 dias, você começa a tomar 20 mil unidades. Você tem entre 20... E aí vai tomar todo dia. Sim, você tem um peso intermediário, tá? E vamos dizer que você só tem cápsulas de 10 mil e tem que tomar 15 mil, porque você tem um peso intermediário. Ora, é fácil. No dia ímpar você toma uma cápsula, no dia par você toma 2 cápsulas, para você não esquecer nunca qual é a quantidade que você tem que tomar naquele dia. Sim, é uma coisa que são problemas que os pacientes nos apresentam, a gente tem que passar uma solução.
Agora me diz uma coisa, o senhor vai tomar alguma vacina? Não, Seja da AstraZeneca, da Sinovac, do que vier? eu não tomo vacinas. Nenhuma? Não. Herpes zoster, de Meu gripe, nível de, H1N1, meu a nível de vacina vitamina, meu nível de, influenza? meu nível de Não? vitamina D está acima de 120. Eu não tenho nenhuma, e os pacientes da nossa clínica também, eu não tenho nenhum processo infeccioso há anos. Há anos. Nada. Os pacientes lhe contam isso. Se você for para a internet, e você vai ver talvez aí no seu canal do YouTube, as pessoas vão dar depoimentos aí, né? Então, estou pedindo para elas darem depoimentos. Você que está tomando 10 mil unidades, porque o paciente vem aqui para se tratar de uma doença autoimune, a gente ajusta a dose numa dose alta porque ele tem resistência, mas a gente dá para todos os familiares a dose normal. Aí você vê, aí eu acredito que as pessoas que estão nos assistem vão dar depoimentos no seu canal do No meu YouTube e canal. vão contar que há quanto tempo eles não têm nenhuma gripe, eles não têm nada. Então, veja, nós estamos numa situação absurda hoje em dia, porque você pega uma criança que está com a cabeça quente, com o cabelo molhado de suor, molhando a fronha, essa criança está com um nível muito, muito baixo de vitamina D. Ela está tendo otites, faringites, infecções de vias aéreas superiores, e toda hora indo com febrão, o pai e a mãe correndo para o hospital para emergência pediátrica, a vida é um inferno. Toda hora, todo mês, alguma infecção. Toda hora antibiótico, que destrói a flora intestinal e traz um monte de problemas. Tá? Aí o que a medicina convencional faz? Ela começa a vacinar essas crianças. Você vacina criança... sim, uma criança, por exemplo, esse é um caso que a gente recebeu aqui, de uma criança com autismo. Eu aproveito a oportunidade para dizer para você que autismo é uma doença autoimune. Tá? É uma doença autoimune que em 1975 havia um autista para cada 5 mil crianças e para esse ano a gente espera um autista para cada 20 crianças normais. Nossa, tudo isso? É isso, tudo isso. E você fica imaginando... Eu só quero fazer um parêntese aqui, que é o seguinte, em geral as lives no Instagram duram 1 hora. A gente já passou da 1 hora. Vamos continuar. Se cortarem, a gente retoma, ok? Tudo bem. Mas... o que eu estava querendo dizer para você? Você pega essa... Uma a cada 20 crianças nascidas esse ano, por exemplo, ou é ano passado, terão uma a cada 20 será autista? Isso, o crescimento é exponencial e se espera que entre 2026 e 2030 haja um autista para cada criança normal. Aí os casais vão deixar de ter filhos porque vão ter medo de ter crianças autistas. Meu tá? Deus. E nenhuma causa é oficialmente reconhecida e nada está sendo feito para fazer prevenção, porque você só faz prevenção se você souber a causa da doença. Então, você, por exemplo, pega uma criança que nós recebemos aqui na clínica para tratar... E está com a vitamina D regulada, evitaria que a criança... Completamente. Durante a gestação, a mãe já tem que estar tomando 10 mil unidades de vitamina D. Que me ouçam os obstetras, por favor, não apavorem essas mães dizendo que elas estão tomando demais. 10 mil unidades faz uma criança nascer um gênio. São crianças encantadoras, sorridentes, que encantam todo mundo, são líderes na escola, são corteses, gentis, educadas, têm uma memória inacreditável. A gente já acompanhou essas crianças até 13 anos de idade. 10 mil unidades na gestação faz o seu filho nascer um gênio. E se você não parar de dar vitamina D na dose certa depois que nascer, né, aí essa criança vai se manter assim e nunca vai desenvolver autismo. Nunca. E qual é a dose certa para uma criança de 1 ano ou 2 anos? Para crianças, você dá 200 unidades por quilo. O que era aconselhado na década passada para você dar para um adulto uma vez por dia, você dá por quilo para a criança para ele atingir aquele nível que foi recomendado pela Sociedade de Endocrinologia, que é recomendado pela Sociedade de Endocrinologia. 40, mas ela só vai atingir daqui, se ela começar agora, só vai atingir daqui a 2 a 3 meses. Então, ela também precisa de dose inicial alta, tá? E você tem que... Bom, vamos fazer um cálculo simples. Se você imagina que uma pessoa de 80 quilos tomasse 600 mil unidades de vitamina D, e você está com uma criança de 20 quilos, 20 quilos é 1/4 de 80. Então, você dá 1/4 de 600, que é 150 mil unidades de vitamina D.
Você deu a dose necessária para que imediatamente essa criança já atinja um nível normal, né? Não pare de ter essas infecções, e daqui a 20 dias você começa a dar 200 unidades por quilo. Ou, se você preferir, o que dá a mesma coisa, 1.000 unidades por cada 5 quilos de peso. Se for mais fácil para você, com a preparação que você tem disponível nas farmácias. É mais fácil para calcular de 10 em 10, né? Leda, você percebe a tragédia que é você ter 20 crianças normais e uma delas para um autista? Quando em 1975, Sim, claro. antes da Estou muito heliofobia... assustada, você nem imagina. Antes da heliofobia, fale com os professores das escolas, entreviste os professores das escolas, pergunte para eles quantos autistas eles estão sendo obrigados a receber nas salas de aula. E eles só estão recebendo os casos de autismo leve. Os casos de autismo grave não conseguem ficar, porque eles levantam de noite gritando. Olha o inferno, Leda. Autismo grave. Nós estamos falando de transtorno do espectro autista, ou TEA. Tá? No nível grave de autismo, a criança levanta de noite gritando, batendo a cabeça no chão, correndo pela casa. Olha que inferno, 2, 3 vezes por noite. Que vida esses pais têm? Isso está provocando separação dos pais. A gente está vendo isso acontecer. E depois sendo de uma contado. vez, quando se tratar do autismo, nem a vitamina D pode ajudar. Ajuda, sim. Ajuda. Para quem já para quem tem um filho autista. Para quem tem filho autista. Se ele carregar na dose da vitamina como D, toda doença melhora. autoimune. A gente só não tem experiência, a única doença que nós não temos experiência suficiente para dizer que funcionaria é no diabetes do tipo 1. Tá? Porque todas as vezes que a gente tentou usar a dose alta de vitamina D, o endocrinologista que estava acompanhando essa criança disse que então ele caía fora, não ia continuar atendendo essa criança e tudo mais. E a gente não tem condição de assumir tudo, né? Em relação... Porque essas crianças demandam muita atenção da parte do diabetes infanto-juvenil. Então, o diabetes infanto-juvenil... Mas a gente tem casos aqui de crianças que, por exemplo, foram fazer o pediatra solicitou testes de glicose e a glicemia estava em 300. E ele não tinha sintoma nenhum ainda. Estava desenvolvendo diabetes do tipo 1. Passou a tomar vitamina D, né, de início numa dose mais elevada, né? Não sei como está agora, porque a endocrinologista da clínica que acompanha essa criança está vivendo uma vida normal, sem precisar tomar insulina, sem nada. Então, você imagina quantas pessoas estão adquirindo diabetes infanto-juvenil e não precisavam estar adquirindo diabetes infanto-juvenil, porque estão, desde o nascimento, desde a gestação, e depois do nascimento foram mantidos com níveis normais de vitamina D, com uma suplementação adequada, porque vivem em cidades, em ambientes confinados. Esse protocolo Coimbra trata de todas essas coisas? Como eu disse, a única doença que nós não temos experiência suficiente é no diabetes infanto-juvenil. Em todas as doenças nós sentimos excelentes resultados. Isso não significa que é 100% de resultado em 100% das doenças, porque os indivíduos são diferentes, né? E muitas pessoas mantêm alto nível de estresse emocional, que contrabalança os efeitos da vitamina D. A gente quase que pode dizer para você que o cortisol provocado pelo estresse é uma substância, um hormônio antagonista da vitamina D. Então, se a pessoa se mantém muito, aquelas pessoas que se mantêm com nível muito alto de estresse, apesar de todos os conselhos, né, estão sempre mantendo a mente fixada em pensamentos negativos, todas a maior parte das pessoas que não respondem de uma forma completa a esse protocolo de altas doses de vitamina D, veja que nós estamos mudando de assunto, né? Nós não estamos falando de correção da dose de vitamina D, agora é usar altas doses acima do normal, tá? Atingir níveis acima do que é preconizado pela Endocrine Society dos Estados Unidos. Então, essas crianças, mesmo os autistas, eles atingem uma vida normal. Eles atingem uma vida normal. Eu me lembro de um caso do primeiro autista que a gente
atendeu aqui foi em 2014, era um rapaz do Rio de Janeiro, que tinha 17 anos, né? Ele não falava nada, né? Na segunda consulta ainda não falava nada, na terceira consulta ele estava falando, estava me olhando nos olhos e estava falando. Aí eu perguntei para ele, por que você não olhava nos olhos das pessoas? E ele me disse assim, eu tinha medo. Eu perguntei, mas por que você tinha medo? Ele disse que a excessiva, olhar nos olhos das pessoas dava a ele uma sensação de excessiva proximidade com o desconhecido. E que isso provocava pavor nele. Então, por isso, ele não olhava nos olhos. Aí eu perguntei para ele, por que você não conversava com as pessoas? E ele disse, eu tinha medo. E eu perguntei, mas medo do quê? Medo de que as minhas palavras fossem mal interpretadas. Aí eu perguntei para ele, por que você se trancava no quarto? Aí ele disse, porque eu não precisava olhar nos olhos de ninguém, nem falar com ninguém. Aí, o mais impressionante é que na quarta consulta, que aconteceu com 2 anos de tratamento, né, esse rapaz estava absolutamente normal, transitando, pegando o metrô no Rio de Janeiro, indo para um lado para outro, fazendo o curso de desenho por computador, querendo retomar aulas em classe comum no ano seguinte, né, e com planos de fazer intercâmbio no Canadá. E aí eu pensei assim, puxa vida, o pai dele está 100% em tudo, eu não vou vir mais aqui, disse o pai dele. Eu disse assim, não, eu não cobro a consulta, você traz o seu filho aqui que eu quero continuar acompanhando. Infelizmente nunca mais voltou, ele deve ter mantido a dose de vitamina D e nunca mais voltou aqui. Mas na última consulta eu pensei assim, veja só isso, eu queria saber mais detalhes sobre aquela questão do medo de olhar nos olhos. Ele olhou para mim e disse assim, como? Eu falei isso? Não, eu não me lembro de nada disso. Ele apagou toda a memória que ele tinha adquirido na época que era autista. Esse caso foi um marco na minha vida profissional e foi o que me fez decidir que a gente deveria ajudar os pais e mães de autistas. Tá? E isso é o depoimento que esse rapaz deu. Eu agradeço muito ao senhor, muito. Eu acho que a gente... eu espero que todo mundo preste atenção nisso e siga os seus conselhos. Não é? Tá porque vai ser uma virada nessa história, né? Nós já temos todo mundo ansioso, estressado com essa coisa de ficar trancado dentro de casa, essa ameaça da morte pelo Covid. Eu posso dizer para você que eu tenho pouca esperança de que políticos ou administradores de saúde vão contra o mainstream, como se diz, a contracorrente como nós estamos andando. Eles são altamente influenciados por sociedades médicas, né, que são financiadas, têm o suporte econômico da indústria farmacêutica, recebem forte suporte econômico da indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica, ela procura os formadores de opinião, que são, em geral, professores universitários. Tá? Então, eu tenho pouca esperança de que, a nível assim, de governo, de grandes cidades, do país, de estados, né, que esses administradores... Você tem pouca esperança que isso se torne uma política pública, é isso, né? Exatamente. Mas já existem cidades que estão adotando, prefeitos de pequenas cidades que são pessoas éticas, né? Porque a gente não vai cair na asneira de dizer que todo político é corrupto e pertence ou corruptível. Existem pessoas idealistas também em qualquer lugar. Né? Então, eu conheço já 2 cidades, uma é a cidade de Cristal, no Rio Grande do Sul, e outra é uma cidade do interior do Mato Grosso. Não estou me recordando agora o nome dessa cidade, mas alguém aí deve estar fazendo um comentário dizendo qual é o nome da cidade. Pode ativar o comentário, para ver se aparece. Tá, eles vão lhe dizer aí. Senão eu pesquiso e coloco na descrição do vídeo. Vou fazer isso. Tem na internet. Eu vi isso. E ontem
um médico do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, doutor Felipe, falou comigo sobre o protocolo Coimbra e mandou uma mensagem por Zap no meu Instagram, falando sobre o protocolo Coimbra e ali eu acho que vai ter a informação da cidade. Mas se não Sim. tiver, eu procuro. Sim, eu até peço desculpas ao prefeito dessa cidade, porque ele merecia ter a sua cidade mencionada aqui. Só um pouquinho. Gente, vocês conhecem o nome da cidade do Mato Grosso? O pessoal que estava aqui me ajudando não está mais. Então eu não posso... Esse doutor Felipe Belanda me disse, escreveu, se conseguirmos essa reunião nessa... A Mille Norte, Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, talvez até o próprio doutor Cícero venha participar. Ele está muito empenhado nessa... Ele é de Capão. Ele ontem teve uma reunião com o prefeito de Capão da Canoa. A cidade é Figueirão. Figueirão, exatamente. É Minas Gerais. Figueirão não é Mato Grosso? Aqui está MG. Na mensagem que ele me mandou, eu acho que é Mato Grosso. Duas cidades brasileiras já aderiram ao projeto de distribuir vitamina D via SUS. As cidades de Cristal, no Rio Grande do Sul, e Figueirão, em Minas Gerais. Figueirão, eu tenho certeza. Então foi eu que errei. Já aderiram ao projeto piloto. E ontem, esse doutor Felipe Belanda Trofino teve uma reunião, quinta-feira, com o prefeito de Capão da Canoa. E ele vai continuar insistindo com o prefeito de Capão da Canoa para ver se consegue inserir esse protocolo. Então, o grande problema é que políticos são sensíveis a influências políticas. Esse mas se tem problema. 2, pode ter 3, né? Sim. Isso eu ouvi falar que os municípios... Figueirão é Mato Grosso, sim. É Mato Grosso, é verdade. Figueirão é um município do estado de Mato Grosso do Sul. Tá, então estava certo. Então, eu ouvi falar que 14... Tanto Google, né? Figueirão, no Mato Grosso do Sul, e Cristal, no Rio Grande do Sul. Tá, e eu ouvi falar também que as cidades, 14 municípios em torno de Figueirão, estavam exigindo dos seus prefeitos que tomassem também a mesma iniciativa. Então, há uma esperança, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista, foi maravilhosa. Graças a você, Leandro. Esse papel de esclarecer essa questão. Muito bom. Eu é que agradeço de coração. Imagina, eu agradeço a sua generosidade, a sua disposição de conversar com a gente e compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigado. Somos instrumentos. Muito obrigado, eu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.